Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pirituba, eu não sei quantas vezes pode ter acontecido no passado, mas para mim, sem dúvida, é uma experiência singular, por muitos aspectos. Dentre eles, porque nós estamos recebendo aqui na casa do meu pai, na Praia Grande, irmãos muito queridos da igreja, que são muito preciosos ao nosso coração. Presbítero Haroldo, presbítero Daniel, Carlos Pavani, seu Edson, diácono Edson. Então, coisas assim, privilégios que Deus está nos concedendo, demonstrações de amor da igreja para conosco. E eles nos pediram que compartilhássemos um pouco da palavra de Deus, tendo em vista a nossa impossibilidade de estar fisicamente com os irmãos aí na igreja. Então recebam junto com a palavra, recebam o nosso amor, por favor. Eu queria repartir com vocês algo que tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos, particularmente diante da minha impossibilidade de estar aí desenvolvendo o ministério nos moldes tradicionais, vamos chamar assim. Eu vou pedir que a Vanusa faça a gentileza de ler para nós o texto sobre o qual gostaria de meditar com os irmãos rapidamente hoje. João 21, então. Eu queria que você entendesse um pouquinho do contexto que cerca João 21. O contexto é basicamente o seguinte: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele declarou o interesse dele em manter um diálogo e um encontro com Pedro, aquele que o traíra. Vergonha. O traíra vergonhosamente, como nós frequentemente o fazemos no nosso dia a dia. E eu imagino assim, que se você tivesse que manter um diálogo desse tipo com o seu mestre e senhor, e tivesse que ouvir dele uma pergunta, que pergunta você acha que ele lhe faria? Imagine-se nessa situação. Você é um daqueles discípulos, o discípulo que declarou que, ainda que todos os demais o traíssem, ele mesmo nunca o faria. E Jesus se aproxima e quer manter um diálogo com você. Que pergunta você crê que ele lhe faria nesse contexto? Pode imaginar? E Jesus lhe dirige uma pergunta. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu rebanho, ou pastoreia o meu rebanho. Uma única pergunta: Pedro, tu me amas? E essa pergunta tão aguda, tão simples, nos ensina algo muito profundo. Particularmente porque ela é seguida pela orientação de pastoreio do rebanho. E o ensino é basicamente que no relacionamento, na caminhada espiritual com o Senhor, a relação com o Senhor precede ministério. Pedro, tu me amas? Pastoreia. Não é pastoreia primeiro. É primeiro, me ama primeiro. Eu acho que isso, como líderes, particularmente como povo de Deus, é algo que nós temos que aprender.
Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o ministério e perdemos de vista o relacionamento. A relação de amor, o parar na presença, o buscar a face. Estamos mais preocupados em fazer do que em amar. A primeira pergunta não é: Pedro, tu me amas? Quais são os teus planos ministeriais para 2004, 2005? A pergunta é: Pedro, Carlos, Daniel, Haroldo, Luiz, Vanusa, Edson, vocês me amam? Então me amem primeiro e depois se preocupem em pastorear o rebanho. E esse amor pelo Senhor tem algumas características bem definidas que o próprio texto na sequência nos revela. Jesus declara para Pedro o espontâneo, aquele que sempre está na frente dos demais. Quando você era mais moço, como é que fala? Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Sabe que isso, quando eras mais moço, quando fores velho, progressão, maturidade, não é? E eu tenho me sentido passando por esse vale. Quando eu era mais moço, a minha vontade prevalecia. E agora Deus está me fazendo, eu estava falando com a Vanusa, né? Um idoso aos 47 anos. E não mais a minha vontade, Senhor. E outros me pegam. E isso é tão gráfico agora. E me levam para onde eu não quero. Eu não tenho... até para tomar banho, até para ir no banheiro. Desculpe, essa é a minha realidade. E eu espero estar morrendo para mim. Aliás, se tem me feito morrer para mim. Eu acho que o princípio que nós temos aqui é que quando a gente cresce no amor, a gente cresce no amor em que a gente morre para nossa vontade. E literalmente isso aconteceu com Pedro, a morte, né, dele. Eu não sei até onde vai, né, a minha experiência. Mas eu sei que penosamente eu tenho que confessar, Ele tem me feito morrer. E a experiência da cruz, né? Não é assim? A nossa experiência. O Senhor, e eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecador, eu choro como vocês estão vendo, me dói no coração, mas é a experiência da cruz, não é? E eu espero que Deus nos dê coragem como igreja e capacidade como igreja a amá-lo, a Jesus como Ele quer ser amado, né? E que Ele mesmo nos conduza
através das circunstâncias, porque por nós, meus queridos, a gente não chega, né? A gente não chega a fazer isso, porque é muito duro, é muito sofrido, é muito... Mas se alguém quer vir após mim, Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então essa é meu compartilhar com a igreja e agradecer muito as múltiplas manifestações de amor que tem feito esses momentos de caminhada com o Senhor possível. Muito obrigado, meus irmãos. Ser amado por vocês é o que tem consolado o nosso coração, e ser amado pelo Senhor através de vocês é o que tem consolado o nosso coração. Recebo isso como uma pequena retribuição do nosso carinho e do nosso amor. Deus os abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê. Seja gracioso para contigo e te dê a sua paz. Amém. Quer falar alguma coisinha? Nós vivemos tempos. Eu escrevi uma cartinha para a igreja, não sei se os irmãos leram. E nós vivemos um tempo do Jardim do Getsemane, né? De ficar lá, um pouquinho antes da crucificação de Jesus, quando Jesus sabia o que ia acontecer, né? Jesus sabia que os traidores, que tudo aquilo ia acontecer com ele, né? Que os traidores estavam chegando. Mas os discípulos estavam só na expectativa, né? E provavelmente já assustados, né? Mas sem saber exatamente o que ia acontecer. E nós vivemos esse período, né? De buscar a Deus, de olhar para Ele, de ficar olhando o que vai acontecer, Senhor. A gente se sente como uma criança pequena, aquelas bem pequenas que fica olhando para o pai pensando, o que será que vai fazer, né? O que será que ele vai fazer? E a gente está assim nesse período. O que será que Deus vai fazer com tudo isso, né? O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor quer ensinar para nós? Queremos aprender, mas eu sei que a gente não aprende nada no estalo, né? É dia a dia, é lendo a palavra, a gente lê a palavra, às vezes se debate com a palavra, às vezes... mas fica sempre meditando e buscando. E essa é uma coisa que nós sabemos que é o que Deus quer de nós. É ficar ali do lado, né? Do lado dele, ouvindo a voz, para receber direção, para saber o que fazer e para receber sustento, acima de tudo, né? Porque sem sustento a gente não fica de pé. Então nós estamos o tempo inteiro assim... buscando ao Senhor, né? E é uma coisa que realmente no dia a dia da nossa vida, quando a gente está com tudo bem, nós nos distraímos com muitas coisas, né? E até com o trabalho do Senhor, né? Inclusive com o ministério. Nos distraímos fazendo, acontecendo, realizando, mas não damos aquele tempo de ficar do lado, de querer ouvir a voz para nós mesmos, né? De querer saber qual é a direção de Deus, de querer realmente estar do lado na comunhão e na companhia. E Deus nos parou e não tem alternativa. Não tem, os irmãos sabem que enquanto eu pude, eu fui à igreja. Mesmo só nós dois, eu avisava o Alcindo lá, então nós vamos chegar aí. Chegava lá, tinha uma equipe, enquanto eu pude, mas agora não tinha mais jeito, eu não podia sair de casa, não tinha como fazer nada, né? Então Deus nos parou. Até tinha algumas pessoas que estavam assim, não, precisa fazer alguma coisa, né, para se sentir bem, precisa tentar fazer isso, fazer aquilo. E eu falei assim, gente, não tem nada que a gente possa fazer. Deus nos parou.
Deus nos parou. E não fomos nós que paramos, foi Deus que nos parou. E enquanto nós estamos parados, não tem jeito, nós temos que ficar aqui e esperando até que Deus nos dê livramento, até que Ele nos dê resposta, até que Ele nos dê direção. Não tem nada que a gente possa fazer. Mas nós temos sido sustentados pelo Senhor, sustentados. A gente fica emocionado num tempo assim como a gente está aqui, porque a gente está assim pensando, mas a gente tem, na maioria do tempo, está feliz na presença do Senhor, está fazendo as coisas, está buscando, está procurando se alegrar. Nós temos sido sustentados. Eu posso falar para os irmãos que é muito raro quando a gente passa por desespero, é muito raro. Muito raro. A maioria do tempo a gente está esperançoso e aguardando e olhando, esperando que Deus reverta essa situação, nos fortaleça. E então esse tempo a gente sabe que é um tempo que Deus quis que fosse assim, né? Que a gente assim, por que será que... Não sei, Deus sabe, né? Mas Deus quis que fosse assim. E vocês sabem, nesse processo, Luiz tentou de todas as formas não parar. Não parar, ele tentou com tudo que ele tinha não parar. Ele ia lá pro centro, depois da rádio, com a testa toda cheia de marquinhas, quem acompanhava viu, né? Toda cheia de marquinha daquela máscara, né? E ele ia para lá e ele procurava trabalhar, e ele procurava desenvolver ainda alguma coisa, nas suas limitações, né? Ele tentou tudo. Deus nos levou até parar. Não tem nada que a gente possa fazer. Nada, a não ser esperar e reagir o melhor possível nessa tribulação. Queridos, e quando Ele quer fazer você parar, você vai parar. Ele te coloca, te puxa pelo cabresto. Agora, nós amamos o Senhor. A pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Continuo a te amar, apesar de toda a dificuldade. Continuo a te amar. E eu espero que no tempo dele Ele me fale: pastoreia o meu rebanho. E que eu possa pastoreá-lo, morrendo para mim, mais e mais, e vivendo para Ele, e falando como o apóstolo Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Assim, recebam o nosso amor. É verdade, só para encerrar, nós sabemos que nada acontece sem propósito, né, e nem em vão na nossa vida, que nós não estamos no acaso, né? E dentro dessa aprovação, eu tenho certeza que Deus está sondando profundo do nosso coração, né? E Deus tem visto que a gente tem só buscado a Ele. Nós estamos lá, Senhor, nós não temos para onde ir. Nós não temos esperança em mais ninguém, nós não queremos mais nada, é o Senhor não tem... Se o Senhor está querendo sondar lá no fundo, o Senhor está vendo que não tem divisão nenhuma. Nós somos teus, não entendemos, sofremos, não entendemos, mas nós não vamos sair daqui. Nós falamos como Pedro, né? Para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pensado em algumas mensagens sobre a teologia do sofrimento, eu queria, numa próxima oportunidade, falar um pouquinho sobre como é possível e como é lícito reagir numa situação como essa. Então, quero falar um pouquinho sobre o Salmo 80, se os irmãos me permitirem, numa próxima oportunidade. Eu sempre tenho mensagens em série, né? Então, o próximo capítulo vai ser o Salmo 80, provavelmente.